Prosseguindo na economia internacional, vamos agora estudar os temas relacionados ao sistema monetário. Como se sabe, justamente porque a moeda, desde a formação dos Estados nacionais, é um dos atributos da soberania, que a relação entre as políticas monetárias vai ter como uma das principais dificuldades o estabelecimento de um referencial universal. Um referencial que dê uma indicação do quanto cada unidade monetária representa de um país representa em relação a de outro país. Até mesmo por consequência da política do metalismo na época mercantilista, o padrão ouro representou a correspondência da moeda em determinada quantidade de grãos de ouro puro. E foi adotado durante muito tempo até chegar-se ao seu esgotamento durante a Guerra Fria. Qual seria o limite do padrão ouro? Seria o caráter mais custoso da dívida, da liquidação da dívida com a moeda em metal, por um lado, e também a própria possibilidade de esgotamento das reservas. Os Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã em especial, tiveram de emitir moeda para além das reservas que existiam em Fort Knox. E a partir justamente de 1971, a moeda norte-americana passa a ser o referencial das trocas internacionais. Tudo que se trata em termos de negócios internacionais, o referencial monetário passa a ser o dólar norte-americano. E como é que se vai determinar a denominada taxa de câmbio? Isto é, a taxa que vai determinar a relação entre uma moeda e a outra. Ela vai ser determinada pela procura de meios para a aquisição de produtos estrangeiros pelos nacionais e de produtos nacionais pelo estrangeiro. Essa taxa irá variar ou ao sabor da denominada oferta e procura, quando se adotar um regime de câmbio de livre flutuação, ou a partir de fixação realizada pelas autoridades monetárias, denominado câmbio fixo. E é a partir daí também que se vai começar a trabalhar com as organizações financeiras internacionais. Dentre elas, chama a atenção, em especial, o Fundo Monetário Internacional, mais conhecido como FMI, que é uma instituição que se volta a promover a harmonização das trocas internacionais. Como é que ela vai fazer isso? Não é do mesmo modo que a Organização Mundial do Comércio, com certeza.
A Organização Mundial do Comércio é que vai lidar com as questões relacionadas a protecionismo, livre-cambismo, né? Não, ela vai voltar-se a medidas de natureza monetária, quais sejam a chamada cooperação monetária internacional. Busca-se evitar justamente aquela competição entre as moedas em termos da disputa por capitais. Nesse sentido é que se vai falar da cooperação monetária internacional. A expansão e o desenvolvimento equilibrado do comércio internacional não, evidentemente, volta-se a dizer, naquela linha do combate aos subsídios, ao dumping, etc. Isto não é atribuição do FMI. A atribuição do FMI é assegurar os recursos para que se realize o comércio internacional. Assegurar o volume de recursos para que o comércio internacional se possa realizar com maior desenvoltura. E a estabilidade cambial, assegurado, claro, aos membros do Fundo Monetário Internacional, os países são membros do Fundo Monetário Internacional, assegurado a eles manter a disciplina do câmbio, seja no regime de câmbio de livre flutuação, seja no regime de câmbio fixo. A disciplina do câmbio continua sendo prerrogativa soberana, inerente ao poder monetário de cada um dos países. E, por outro lado, o Fundo Monetário Internacional vai assumir também o caráter de fomentador da formação de um sistema multilateral de transações correntes. Também lhe incumbe a colocação de recursos à disposição dos respectivos membros, objetivando corrigir desajustes na balança de pagamentos. Lembrando, a balança de pagamentos é a soma, a balança de pagamentos é a soma da balança comercial, da balança de serviço e da balança de capitais. Corrigir os desajustes na balança de pagamentos significa, por outras palavras, permitir que se evite o déficit no resultado final da balança de pagamentos. E a redução do grau de desequilíbrio na balança de pagamentos quando o déficit é muito grande, também, ou quando entre os fatores há diferenças muito grandes, então o aporte dos recursos do Fundo Monetário Internacional vai desempenhar um papel significativo. Também entra aqui o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido como BIRD. Foi criado no mesmo ano que o Fundo Monetário Internacional, foi criado em 1944. E a ele, que é uma das instituições que formam o Banco Mundial, cabe proceder à concessão de empréstimos somente para fins de emprego na produção, não de emprego na especulação,
que sejam garantidos pelos governos interessados, bem como facilitar o investimento de capitais para fins produtivos e promover também a inversão estrangeira privada, numa lógica de manutenção do equilíbrio do comércio internacional e da manutenção do equilíbrio dos pagamentos. Note-se, todos os recursos ligados ao BIRD têm ligação com financiamentos para fins produtivos. É ao capital produtivo, pois, que ele se dirige. E, ao lado, nós vamos ver a Associação Internacional de Fomento, que se volta a conceder financiamentos a países cuja pobreza lhes impediria atender aos encargos de empréstimos normais. E ela se volta justamente a medidas destinadas a promover o crescimento econômico e a redução da pobreza, a taxas de juros mais baixas ou mesmo sem juros, prestações a serem pagas ao longo de 30 a 38 anos e com um período de graça ainda de 5 a 10 anos, né? E essa massa de recursos provém de transferências do Banco Mundial, capital subscrito pelos países que compõem esta organização financeira e da contribuição dos países ricos que a ela se associam. E eles vão se voltar a ensino fundamental, serviços básicos de saúde, água limpa e saneamento, agricultura, melhorias no enfrentamento de alterações climáticas, infraestrutura, reformas institucionais. Então, volta-se tanto ao desenvolvimento do setor econômico privado e também a possibilitar a prestação de serviços públicos no âmbito desses países. Existe também a Corporação Financeira Internacional, que integra o Grupo Banco Mundial e tem como foco financiar empresas privadas que se vão engajar no desempenho de atividades produtivas em países em desenvolvimento. É especificamente para as empresas que irão desempenhar ou irão se engajar nesse desempenho de atividades produtivas, não com a economia puramente especulativa. Assim, pois, nós trouxemos no vídeo de hoje ao exame precisamente o sistema financeiro internacional. Nós vimos, pois, as questões relacionadas ao câmbio, ao seu estabelecimento a taxas variáveis de acordo com o livre jogo da oferta e da procura, ou variáveis de acordo com a fixação realizada heteronomamente pelas autoridades monetárias, e vimos também a função de
instituições financeiras internacionais.